Paz, igreja. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11 ao versículo de número 14. Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo 5. Versículos de 11 ao 14. Eu gostaria de falar nessa noite sobre a presença gloriosa de Deus no meio do seu povo. Amém, igreja? Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitar os seus turnos. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jeduntum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhes graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, esse texto aqui, ele vai descrever para nós um momento especial. E esse momento especial era a dedicação do templo de Salomão. E ele mostra aqui como Deus se manifesta poderosamente quando o seu povo se reúne em adoração. E quão tremendo pode ser a presença de Deus em nosso meio. Amados irmãos, as nuvens aqui são um símbolo bíblico, particularmente aqui, rico da presença de Deus. Enfatizando aqui o ministério do Senhor e, ao mesmo tempo, a sua majestade. Aqui nesse capítulo 5, Deus manifesta a sua glória, enchendo o lugar de nuvens. Mas no decorrer aqui dos capítulos, chegando lá no capítulo 7, quando Salomão ele termina de orar, a Bíblia vai nos descrever aqui no capítulo 7, versículo de número 1, que Deus responde à oração de Salomão, mandando fogo do céu. As nuvens e agora o fogo do Senhor no meio daquele templo. Meus amados, vamos refletir um pouco aqui sobre como é que nós podemos experimentar a glória de Deus em nossa vida e, ao mesmo tempo, na igreja. Mas eu quero abrir aqui um parênteses. Eu gostaria de você pensasse um pouco antes de entrar aqui nesse texto, para algumas coisas antes de entrar. Uma, acerca da soberania de Deus. Nós sabemos que Deus ele é soberano, é um Deus livre na sua maneira de agir. E Deus, ele age como ele quer. Deus age quando ele quer, como ele quer. É a maneira de Deus agir. Às vezes a gente pensa que Deus tem que agir daquele jeito que nós pensamos. Mas não é assim desse jeito. Porque Deus, ele é soberano. E a Bíblia nos dá provas disso, da maneira como ele age. A outra coisa aqui, meus amados irmãos, é que
Eu sou contrário às ideias do fineísmo. Talvez você ache estranho esse linguajar aqui, talvez um linguajar mais teológico. O que significa isso? Porque houve um homem chamado Charles Finney, que ele chegou a dizer que se nós usarmos as técnicas certas, nós produziremos não só o avivamento de Deus, como o poder dele em nossas vidas. Eu sou contra isso, porque a Bíblia não dá parentes para isso. A Bíblia não dá respaldo para essas coisas, porque o avivamento vem de Deus e o poder pertence a Deus e ele age como quer. Se ele quer agir o poder dele de um jeito, ele vai agir, ele é soberano. Quem sou eu? Quem é você para dar pitaco a Deus, para dizer, olha Deus, tu tem que agir assim, desse jeito e dessa maneira. E a gente entende que não. Deus é soberano. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o Senhor. E o texto aqui não tem nada a ver com essas técnicas, viu, meus amados? Mas sim com culto que agrada a Deus. Algo que temos que presenciar em nossos dias, em nossas vidas. E o que é preciso para ter a presença viva e gloriosa de Deus em nossos cultos? Se queremos a presença de Deus em nossos cultos, meus amados, em primeiro lugar, nós precisamos nos consagrar. É o que o texto vai nos dizer aqui, no versículo de número 11, que os sacerdotes, eles saíram do lugar santo e todos que estavam presentes ali se consagraram ao Senhor, sem se preocuparem com as suas divisões, com os seus turnos. Interessante que a palavra santificar e consagrar é o mesmo sentido. Você falar de santificação é falar de consagração. Falar de consagração é falar de santificação. Elas têm a mesma raiz da palavra hebraica. A palavra kadosh ou kadash é essa palavra aqui para santo ou para se santificar. E aqui é um verbo em ação reflexiva que está nos levando a pensar sobre algo. E eles estavam se santificando. E na antiguidade, meus amados, a consagração ele envolvia rituais específicos. Significava a dedicação total a Deus e a sua vontade. E eles estavam aqui cumprindo a vontade do Senhor, sem aquela obrigação, mas fazendo isso por prazer. E a Bíblia, a palavra de Deus, vai trazer algo para nós também. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo de número 5 e o versículo 9, vai nos dizer, vai nos ensinar que nós também somos o sacerdócio santo do Senhor. Somos chamados por Deus para ministrar rituais, sacrifícios agradáveis a Deus. Deus nos chama para sermos santos. Paulo chega a dizer isso na sua carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, versículo 3 e o versículo de número 7. Deus nos chamou para a santidade. E para experimentarmos a presença de Deus, nós precisamos de santidade, de entrega. Foi isso que os sacerdotes fizeram naquele dia, sem respeitarem os seus turnos. Eles se santificaram. Meus amados irmãos, a purificação espiritual acontece quando nós confessamos os nossos pecados a Deus e nos rendemos a Ele. 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para entrarmos na presença de Deus, não só no culto aqui com os irmãos, mas no nosso dia a dia. Confessar os nossos pecados ao Senhor. E a Bíblia, ela é clara em nos dizer isso. Não é preciso eu sentir algo, é preciso eu crer no que Deus está dizendo na sua palavra. E receber o perdão de Deus. E receber a purificação do Senhor.
Esses sacerdotes estavam fazendo isso, meus amados. Será que nós estamos buscando a santidade em nosso relacionamento com Deus? Será que estamos buscando viver uma vida santa? Deus não é adorado de todo jeito, viu? Deus não é adorado de toda maneira ou de todo jeito. Nos diz lá no Salmo 93, versículo 5, nos diz assim: a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Interessante que essa palavra Senhor ali no hebraico vem do tetagrama que Deus revelou a Moisés, as quatro letras sagradas, Yod-He, Vav-He. Esse nome santo que os judeus hoje, eles não pronunciam. Eles substituem o nome por Adonai, Hashem, Yahweh, e assim vai, as expressões lá em hebraico. Meus amados irmãos, o nome revelado por Deus nos 10 mandamentos não é qualquer nome. Não tomarás o santo nome do Senhor em vão. E o nome que deve ser adorado acima de todas as coisas. Ele é Deus nos céus. Ele é Deus na terra. Ele é Deus acima dos anjos, acima dos demônios, acima dos governos, acima de tudo que você possa pensar. É Deus que manda na natureza, na criação, nos animais. É um Deus, quando fala, o universo obedece. Jó chega a nos dizer, no seu livro, que quando ele chama os astros, as estrelas, nenhuma delas pode faltar ou falhar diante dele. Você observa Deus ordenando as coisas. Ao Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre. Ao Rio Jordão, num período de grande enchente, na hora que Josué estava para atravessar, para entrar na Terra Prometida, Deus abre aquele rio. Você vê Deus ordenando os leões para não comerem o profeta Daniel, e os leões obedecem. Você vê Deus dando ordem às codornizes lá para ir ao deserto, alimentar milhares de pessoas que estavam ali naquele deserto, que era seu povo, e o povo foi alimentado. É um Deus que manda o maná do céu. É um Deus que manda os corvos alimentar o profeta Elias, que estava numa caverna. E eles traziam carne todos os dias para o profeta. É um Deus que multiplica o pão. É um Deus que torna as águas amargas em doces. É um Deus que transforma as nossas impossibilidades, os nossos impossíveis, naquilo, meus amados, que se torna possível diante de nós, porque Ele é Deus, é Senhor dos milagres, é o Deus que tem a última palavra na nossa vida. Louvado seja Deus. E eles não estavam adorando qualquer Deus não, viu? Era o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a presença de Deus estava enchendo aquele lugar. A gente observa aqui no texto também que se nós queremos a presença de Deus em nossos cultos, meus amados, nós precisamos ser um povo unido diante de Deus. Versículo 12 e 13 nos chama a atenção para isso aqui. Que todos os levitas que eram músicos, eles estavam juntos, a leste do altar, vestidos de linho fino, acompanhados por 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Levitas e sacerdotes. Sacerdotes e auxiliares do culto. Estavam unidos com um propósito claro: louvar e glorificar a Deus. E a música, meus amados, os instrumentos e os cânticos estavam em perfeita harmonia. Estava em perfeita harmonia. Cada um sabendo o acorde, a nota que estava tocando. Sem desafinar nas vozes. Um coral unido de levitas também, da família de Emã, Jeduntum e Asaf. Essas famílias de levita aqui, eles costumavam louvar a Deus profetizando. Imagina você. Eles eram usados por Deus, cantando e profetizando para o povo. Que coisa tremenda. Serviço aqui musical. E amados irmãos,
eles se uniram em uma canção extraída dos Salmos. Porque os Salmos eram bem conhecidos, a maioria inspiradas por Davi, o rei de Israel. A metade aí dos Salmos. E outras que foram compostas por outras pessoas, usadas por Deus, inspiradas. E eles estavam ali cantando. Interessante, amados, eu pegando esse texto aqui, eu posso notar que uma coisa veio a mim, é que todas as nossas canções, elas têm que ser bíblicas, viu? Eles estavam cantando os salmos aqui. Não é cantar qualquer jeito não, viu? De toda maneira, o que eu acho, o que eu penso não. É cantar aquilo que está revelado na Escritura Sagrada. Canções bíblicas. Os maiores avivamentos que ocorreram na história da igreja, um fato interessante está nessa história. É que quando o povo era avivado, eles começavam a cantar canções bíblicas. Se voltavam para a Escritura, não só para orar e aprender, mas cantar as Escrituras. A música, meus amados, ela tem uma influência muito grande. A música, ela mexe com o corpo. A música mexe com os sentimentos e emoções. A música mexe com a mente. A música mexe com o espírito. A música, de alguma forma, mexe com a gente. Que tipo de música você tem ouvido? Que tipo de música você tem cantado? Será que essa música que você tem cantado, ela realmente louva o Senhor? Ela entroniza Deus? Será que essa música que você tem cantado ou ouvido, será que de alguma forma Jesus está sendo entronizado? Ela é bíblica? Ou ela contradiz com a Bíblia? A gente vê tanto um repertório riquíssimo hoje, de tantos cantores. Uma vasta... Você entra no YouTube hoje, e qual é aplicativo de música aí, botar músicas gospel antigas, dos anos 80, 90, e assim vai, você vai encontrar um repertório de músicas que não acabam. Músicas que não têm fim. E nós temos que ter o maior cuidado com elas. Será que elas realmente estão louvando a Deus? Porque o que mais se ouve hoje eu não sou contra, viu? A gente tem que edificar o irmão, a gente tem que exortar o irmão, a gente tem que consolar o irmão. Isso faz parte do dom da profecia. Exortar, consolar e edificar. Você acha que Deus não pode usar uma música? Não, Ele usa. E como Ele usa? Ele usa o testemunho, Ele usa uma pregação, Ele usa o ensino, Ele usa as obras. A Bíblia vai nos falar de uma mulher, Dorcas, que Pedro, orando a Deus, ela foi ressuscitada. Nos diz que aquela mulher era notável de boas obras que impactavam as pessoas da região onde ela vivia. E a glória de Deus estava sendo manifestada na vida daquela mulher através das obras, viu? Não era só palavra, não, era obras, no que ela fazia. Tremendo isso. A glória de Deus sendo manifestada. E Deus se manifesta poderosamente aonde há unidade. Unidade, viu? A divisão, o desentendimento afastam a presença de Deus na minha e na sua vida. Como é que pode, meus amados, uma comunidade de santos, lavados pelo sangue do Cordeiro, irmãos que não gostam de falar com o outro, irmãos que não se alegram com o sucesso do outro, irmãos que não choram pelo que o outro está passando, uma insensibilidade que se questiona até onde Deus está agindo nessa vida. Porque se eu não amo o irmão a quem eu vejo, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Como é que eu posso dizer que amo a Deus?
O Salmo 133 é um cântico hebraico, que os salmos é cânticos e orações inspiradas por Deus. Interessante que tem uma canção linda ali, até na língua hebraica, né? Hinematovu manaim shevetahim kamhadi. Hinematovu manaim shevetahim kamhadi. Hinematov, hinematov. La 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 la. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Quão bom e quão suave é que irmãos vivam em comunhão, em unidade, em unidade. La 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 la. Em unidade, em unidade. La 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 la. Meus irmãos, que tremendo. A unidade do Senhor no meio do seu povo. Chega de panelinha. Chega de grupinhos. Chega de falarmos mal uns dos outros. A sua língua foi feita para abençoar a vida do irmão, não para amaldiçoar ele, não. Ah, mas o irmão pisou no meu calo. Ore por ele. Será que Jesus agiria desse jeito que você acha? Se estivesse no teu lugar? Sabe que Jesus chegou a dizer para Pedro? Se teu irmão chegar para ti pedindo perdão, você deve perdoar todas as vezes que ele chegar para você. Pedro disse, quantas? E ele disse, né? 70 vezes 7. Mas ali está falando da plenitude do perdão. Não está colocando contas para você ter o limite de perdão. Nada disso. Se Deus, que é rico em misericórdia, nos perdoou, quem sou eu e você para ser melhor do que Ele, para nos dar o perdão àquele que vem pedir perdão? Meus amados, a unidade. Será que nós temos trabalhado para promover a unidade da nossa igreja? A unidade em nossa família? Se você tem alguma coisa contra seu irmão aqui, perdoe. Se você tem alguma coisa contra alguém aqui, perdoe, ore e vá se reconciliar. A Bíblia nos ensina isso. Chega de cara feia, né? Às vezes cara feio, emburrado, parecendo aquelas carrancas lá do Vale de São Francisco, lá. Aqueles carrancas que são colocadas na frente de um navio ou barco para espantar mau espírito. Misericórdia. Irmão rabugento, né? Faltando aquele óleo fresco vindo da parte de Deus para tirar essa ferrugem da cara feia e colocar no lugar dela a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Se nós queremos a presença de Deus em nossos cultos, meus irmãos, precisamos centrar nossa adoração na pessoa de Deus. Versículo 13b nos diz que eles cantaram em uníssono. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Olha aqui que o louvor era centrado no caráter de Deus. Era um louvor exaltando a sua bondade e a sua fidelidade, meus amados. Isto mostra aqui que a adoração verdadeira tem Deus como foco principal. Deus como foco principal e não nos nossos desejos, interesses pessoais ou em pessoas em nossa volta. É em Deus. Nós estamos aqui nesse lugar para agradar o Senhor, para agradar a Deus. Nós temos a presença do Cristo vivo em nosso meio, o Senhor da igreja. Diz a Bíblia que ele passeia no meio do seu candeeiro e eu creio na presença dele pela fidelidade da sua palavra. Independente de como eu esteja aqui nesse momento, cansado ou não, sentindo ou não, ele está presente. Louvado seja Deus. O mundo tem seus ídolos de madeira. O mundo tem seus ídolos de pedra. O mundo tem seus ídolos das artes pela imaginação humana.
O mundo tem seus ídolos de carne e osso, seja na política, nos esportes, no mundo da música e etc. tal. Mas nós, meus amados, adoramos um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho divino para nos salvar. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. A nossa adoração dela tem que ser sincera, meu amado. Mas tem que ser centrada no caráter de Deus. Tem que ser centrada naquilo que Deus é, não naquilo que Ele pode fazer por nós. Marque um culto aqui, para as pessoas receberem bênção. Para ter isso ou aquilo. Enche, ó. Tá aí, ó. Vai aí, ó. Pesquisa aí. Que tem de igreja assim, ó. Cheia, correndo atrás de bênção. É promessa disso, é promessa daquilo, é gente dizendo, eita, Deus falou comigo que vai dar um carro do ano, que vai dar uma chave, que vai abrir não sei aonde, que vai dar uma fazenda, que vai dar um iate, que vai dar um avião, que vai dar aquilo outro. Pessoas que estão em busca de alguma coisa, no que Deus pode fazer, não naquilo que Ele é. Eu não estou dizendo que Deus possa não abençoar alguém. Deus tem poder para fazer isso. Quem sou eu? Eu não sou nenhum imbecil ou idiota para dizer se Deus não quer abençoar alguém, meu amado. Ele abençoa. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor pelo que Ele é. Ele tem todo o poder, nós sabemos disso, mas o Senhor é soberano. A nossa adoração tem que estar centrada em Deus e não nas nossas necessidades. Ele conhece cada uma delas. Eu me lembro de um herói da fé. Foge aqui a memória, é o nome dele. Ele era um pastor, cuidava de vários orfanatos. Não sei se é George Miller, né? Que até Hudson Taylor, no seu testemunho no livro, eu li uma biografia de Hudson Taylor, ele cita George Miller. Ele chega a dizer que aquele homem, quando orava, o céu ficava em silêncio para ouvir a voz dele. E esse George Miller, ele era um pastor de uma igreja de 400 membros. Ele cuidava de orfanatos. E teve uma vez, pela manhã, que não tinha alimentos para alimentar vários e vários órfãos. E agora? Ele reuniu as crianças, fez todas elas sentarem na mesa e disse assim, vamos orar, agradecendo a Deus pelo cuidado. Vamos agradecer a Deus porque Ele nunca nos deixou faltar nada. Vamos orar a Deus, vamos louvar o seu nome. E eles começaram a fazer isso. E Ele levou as crianças a fazer essa oração também. Meus irmãos, nesse inteirinho da oração, houve um empresário lá da cidade, na época dele, com vários pães, alimentos, estava para ser entregue. Acontece uma coisa lá perto do orfanato, ele não tinha como entregar, a alimentação ia se perder. E ele disse, o que é que eu vou fazer para não perder a alimentação? Ó, parou justamente aonde? Perto do orfanato. E bateu na porta para entregar. Justamente quando ele estava lá orando, louvando, olha, Deus trabalhando. Que a Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha em silêncio, meu amado. Louvado seja Deus. Você tem que confiar em Deus. Lançar as suas ansiedades no Senhor. E bate na porta. Quando ele vai atender, esse empresário, olha, aconteceu uma coisa aqui, eu entregar os alimentos, as carroças ou alguma coisa aconteceu, teve um problema. E para eu não perder a alimentação, eu vou entregar para vocês. E era uma alimentação que ia durar pelo menos um mês para aquele orfanato. Que Deus tremendo, né? Que a gente serve, né? Que Deus tremendo, meus irmãos. Um Deus que sabe cuidar de nós nos mínimos detalhes. Ele conhece as nossas necessidades, cada uma delas. Ele cuida de cada um de nós, não deixando faltar nada, porque o Senhor, o nosso pastor, não faltará em nossa vida. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. E
Se nós queremos a presença de Deus em nossos cultos, em último lugar, nós precisamos estar sedentos da presença de Deus. O versículo 13 e 14 aqui vai nos dizer: então o templo do Senhor se encheu com uma nuvem, e os sacerdotes não conseguiam continuar a ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus ou a casa de Deus. A nuvem, símbolo aqui da presença visível de Deus, sua glória era tão intensa, meus irmãos, que os sacerdotes, eles não puderam continuar seus serviços. A versão Almeida, revista e corrigida, vai nos dizer que eles não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eles não conseguiram ficar em pé no lugar. Tremendo foi o poder de Deus. Caíram, justamente caíram. Eu não estou aqui falando de cai não, viu? Essas coisas que a gente observa por aí afora. Mas eles, justamente aqui, não conseguiram se colocar em pé. Não há ninguém que consiga, meus amados, colocar-se em pé. Deus falou com o profeta Ezequiel. Sabe o que aconteceu com ele? Caiu como morto. E uma mão se fez forte sobre o profeta. Colocou ele em pé. Filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Aí colocou Ezequiel em pé na presença dele. João caiu como morto. Lá no livro de Apocalipse. E foi colocado em pé na presença de Deus. Paulo, diante daquela visão do Senhor no caminho de Damasco, cai. Fica cego. Depois de 3 dias, recupera a sua vista. É cheio do Espírito Santo. É batizado. E começa a testemunhar. Não há ninguém, meus amados, que consiga ficar em pé na presença do Senhor. O poder de Deus é tremendo, grande, forte. Louvado seja Deus. Meus amados, eles não podiam estar em pé. Interessante que a palavra, a glória do Senhor aqui é a mesma coisa do tetagrama de Deus, né? Yod-Heh-Vav-Heh, o nome que Deus revelou a Moisés lá no Monte Sinai. Essa palavra glória, o Senhor aqui, com todas as letras maiúsculas. Louvado seja Deus. Quando buscamos a Deus com um coração puro, com unidade, meus amados, Ele se manifesta de maneiras poderosas. É um Deus que cura, que batiza, que enche com o Espírito Santo, que salva, que liberta da ação demoníaca, que transforma o ser humano, que dá um sentido à nossa vida, que nos aponta o caminho. No livro do profeta Isaías, o profeta vai nos declarar dizendo: ainda que eu ande para o lado aqui ou outro, vai haver uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. É a voz do Senhor, apontando o caminho para nós. A glória de Deus, meus amados, a Kavod Adonai, ou a glória Shekinah, como alguns judeus chegaram a dizer mais tarde, anos posteriores, transformando as nossas vidas e nos enchendo de reverência e santo temor. A glória do Senhor. Será que nós estamos sedentos pela manifestação da glória de Deus em nossa vida? Será que nós estamos sedentos pela glória do Senhor em nossos cultos, em nossas igrejas? Eu vou finalizar aqui dizendo para você o seguinte, que o texto ele nos ensina que santidade, unidade, adoração genuína atrai a presença de Deus. E como atrai? E quando buscamos a Deus com todo o nosso coração, Ele se revela, Ele transforma o ambiente, pois quando o povo de Deus se separa para Ele, para prestar um culto de louvor sincero, Deus certamente vai responder com algum sinal de sua presença. Meus amados, vamos buscar a presença de Deus, mas vamos buscar com santidade. Vamos buscar com unidade. Vamos buscar com um louvor sincero. Não um louvor da boca para fora, mas um louvor que venha do fundo do coração.
Não um louvor porque alguém está mandando você fazer algumas coisas. Nada disso, mas um louvor que venha de você mesmo. Sem forçar a barra, sem forçar nada. Um louvor sincero. Não importa se você vai dar um glória a Deus normal, se você vai exaltar o Senhor, ou se você tem vontade de extravasar a sua voz. Faça, mas faça isso com todo o seu coração. Na presença do Senhor, que é a plenitude, onde há plenitude de alegria. Louvado seja Deus, permitindo que a sua glória encha a sua vida, como encheu o templo de Salomão, meus amados. Louvado seja Deus. Salomão orou e Deus não só encheu de nuvem, mandou fogo do céu. Glória a Deus. A igreja em Atos, ela experimentava a presença viva do Senhor Jesus em seu meio, através de sinais que se seguiam, confirmando a palavra. Está lá em Marcos, viu? Naquele texto polêmico, né? Eu coloco assim polêmico, porque Marcos 16, verso de 9 a 20, não está nos mais antigos manuscritos, está nos manuscritos posteriores. Alguém chega a questionar, mas será que é inspirado ou não? Eu acredito na inspiração. Por que eu acredito? Porque eu encontro isso em Atos dos Apóstolos e outras epístolas, falando sobre essas coisas do Senhor, que está registrado em Marcos 16, verso de 9 a 20. O Senhor estava no meio da igreja e confirmava a palavra. Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se aproxime de Deus, Ele vai se aproximar de vocês. Ore a Deus, busque a presença do Senhor. Quem busca, encontra, viu? Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Louvado seja Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Busca o Senhor. Procure se santificar. Procure ao Senhor com todo o seu coração. E você vai ver coisas maravilhosas da parte de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, viu? Um Deus vivo. Que se move no meio de uma igreja viva. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão, mas eu estou tão desanimado. Eu estou tão apagado. Você está na igreja do maior especialista em acender fogo. Porque é ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? A Bíblia nos diz isso. A Bíblia vai nos ensinar isso, que ele não apaga a torcida que fumega. Meus amados, quando ele sopra, o negócio tem que pegar, viu? Nada impede a glória do Senhor agir. Meus amados, como Deus é tremendo. Grande é o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E Ele está bem aqui em nosso meio. Bem pertinho aí de você. Como o irmão mesmo falou, né? Está mais perto do que o ar que a gente respira. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou dizer mais ainda. Que Ele está mais perto do que as mãos que você tem aí no seu corpo. Ele se move na tua vida, meu amado. Ele habita em você. Se Ele um dia encheu a tua vida, Ele enche de novo. Louvado seja o nome de Deus. Busque a presença de Deus. Essa é a palavra, meus amados, que eu gostaria de deixar para a igreja nessa noite.